A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 1, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem, e ninguém podia entrar e nem sair da cidade. E o Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Aqui, irmãos, Deus entrega na mão de Josué a cidade. Então, primeiro existe uma promessa. E Josué tinha um coração obediente. Tudo que Deus mandava, ele fazia à risca. Então, Deus passa toda uma estratégia de dar várias voltas ao redor dessa cidade. Ensina para Josué como que o povo teria que se posicionar. Coloca Josué na frente dessa estratégia, porque não tinha como derrubar os portões daquele lugar. Era algo surreal. Quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E Deus fala na palavra aqui que os soldados de lá eram corajosos. Eles não eram covardes. Então eram homens preparados que estavam ali. E Deus queria entregar aquela cidade. Por que Deus queria entregar? Porque eles eram pagãos e eles eram, eram pessoas assim, eram rigobosh. Como é que eu vou explicar para vocês? Eles eram pessoas ruins, pessoas que não tinham moral, eram pessoas, que eram desonestas. Então, existiam, assim, várias palavras pejorativas para poder, assim, descrever aquele povo. Então, era um povo devasso, né, que rigobosh significa tudo isso. Então, era um povo que Deus já conhecia o coração, Deus sabia como que era. Então, ele sabe que o povo dele não teria condições de enfrentar aquele povo. Então, ele precisava estar na frente para que aquela muralha viesse ao chão e que Deus pudesse entregar aquela cidade nas mãos do povo dele, porque os israelenses estavam proibidos de entrar naquele lugar. Eles não gostavam do povo de Deus. E Deus não queria que o povo dele se contaminasse com nada que viesse daquele povo, justamente porque eles eram pagãos, eles tinham outro tipo de culto, acreditavam em outras coisas, né? Então era um povo que ia totalmente contra as leis de Deus. Então, quando a gente pega a história de Josué e a gente traz para a nossa vida, várias vezes diante da nossa história, nós temos regras que precisam ser cumpridas para que várias muralhas da nossa vida venham ao chão. Porque as muralhas da nossa história, para a gente poder ter vitória e colocar essas muralhas ao chão, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Então, precisa existir uma obediência, uma espiritualidade, uma entrega ao Senhor, como Josué tinha, que todas as ordens que Deus dava ali, ele fazia à risca, ele fazia que nem Noé. Deus deu toda a medida da arca para Noé. Noé fez exatamente do jeito que Deus pediu. Porque nós temos vários relatos na Bíblia de desobediência, e a gente sabe que a desobediência ela traz consequência. Então, Saul teve o reinado destruído, e assim vários outros que foram desobedecendo, porque era para seguir as ordens de Samuel e não seguiu. E assim vários outros dentro da Bíblia que fizeram coisas que desagradaram o coração de Deus. Nós temos o caso de Judas Iscariote, que colocou a mão no prato, não era para ele pôr. Depois ele vai lá e vende Jesus. Então a gente vai lendo várias histórias na Bíblia e vai vendo que a desobediência traz maldição e traz desgraça para a gente. E a gente precisa sempre confiar nos processos que Deus dá nas nossas mãos para que a gente venha, que são as estratégias dele, para que a gente venha conseguir alavancar e chegar na terra prometida. Então, para que Deus entregasse a terra prometida na mão do povo dele, existia um obstáculo ali, era uma muralha que precisava ser derrubada. Aquele povo ali estava o quê? Era uma pedra de tropeço, estava no meio do caminho. Então, precisava sair. E tem horas que a gente está nessa mesma situação.
E tem coisas que é só Deus que vai fazer. Nós temos que ter essa consciência. Então nós vamos passar por várias situações na nossa vida que nós vamos nos deparar inúmeras vezes com várias muralhas. E Deus vai dar estratégia para que a gente não venha perder o processo ao ponto de não alcançar os objetivos, a terra de Canaã, os propósitos de Deus. Então Deus vai dando as coordenadas para a gente ao longo da nossa caminhada. E tem hora que, suponhamos que a pessoa não consegue captar o que Deus está querendo dizer. Tem hora que é difícil, tem hora que ele fala coisas que a gente fica confuso. Ele fala umas 7 vezes até você entender. E se você não tiver uma busca de oração, uma busca frenética por Deus, vamos dizer assim, insistente, o que vai acontecer? Ele vai falar 7 vezes para você a coordenada e você não terá sabedoria e você vai cometer erros. E você não vai conseguir chegar no objetivo. Por isso que muitas vezes quando a gente está pregando, Deus fala, olha, você está dando volta no deserto, porque era para você estar em outro posicionamento e você não está tendo o posicionamento que eu mandei você ter. Você não está fazendo aquilo que eu te ensinei a fazer. Não está existindo uma entrega. Porque quando a gente se entrega realmente ao Senhor, irmãos, o que a gente está dando a entender para Deus? Que a gente está confiando nele diante de tudo aquilo que ele tem para nós. Então você demonstra uma confiança ao Senhor quando você se entrega realmente. E você caminha diante daquilo que ele tem para você. Que o religioso ele faz o contrário. Ele finge servir a Deus, porém ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Ele não vai no direcionamento de Deus. Então ele deturpa a palavra a favor dele. Ele põe a palavra todinha, sabe, como se aquilo estivesse favorecendo os pecados que ele comete, os caminhos tortos que ele trilha. Mas, porém, a carcaça dele, com o sepulcro caiado, né, é um caixão todo branquinho por fora e podre por dentro. Então, você olha aquilo ali e você fala, não é santo, né, tem todo, mas o que está fazendo por trás? Não está seguindo um caminho reto, está virando para a direita, está virando para a esquerda, está olhando para trás, está fazendo coisa que não deveria. Está igualzinha a mulher de Ló, olhando para trás com saudade do quê? Da promiscuidade que existia dentro da cidade onde ela vivia, que era Sodoma e Gomorra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque para a gente poder vencer essas muralhas, para que Deus venha trabalhar, porque é Ele que vai pôr no chão, na verdade. Ele vai dar estratégia para a gente, para que a gente venha vencer todas essas muralhas. E isso vai aparecer na nossa vida inúmeras vezes. Eu já enfrentei várias, desde o período em que eu aceitei Jesus como o único Salvador na minha vida. Então, a gente passa por inúmeras muralhas na nossa história. Não tem como a gente fugir disso. Só que nós precisamos vencer essas muralhas, porque isso traz o quê? Ensinamento para a gente. Traz uma fortificação para a gente, traz vários tipos de ensinamento. Ensinamento de perseverança, ensinamento de fé, ensinamento na confiança com Deus. Você vai exercer os frutos do Espírito Santo durante todo esse processo que você está passando. Então Josué, como ele tinha um coração obediente, Deus manda ele dar as voltas ao redor daquela muralha. E ele fala, olha, dá a volta que no final você vai vocês vão tocar as trombetas. E com aquele som, com a vibração do som, Deus colocou toda aquela muralha no chão. E entregou aquela cidade. Só que foi um processo cansativo, porque imagina, você ficar dando volta em volta de uma cidade, por menor que seja, existe um bom quilômetro ali. E eles tinham que ficar dando voltas ali. Tinham que ficar rodeando. Então aquilo foi cansativo, aquilo ali teve uma demanda de tempo. Então eu não sei quanto tempo você está rodando aí em volta dessa muralha que Deus vai te entregar, porque é isso que ele manda falar para você através da palavra, que tudo aquilo que você passou com ele em termos de obediência, tudo aquilo que você passou com ele em termos de perseverança, porque o povo foi perseverante aqui. Eles não abaixaram a cabeça. Eles não se intimidaram nem com o tamanho da muralha, o tamanho dos portões, não se intimidou pelo fato dos soldados de Jericó serem corajosos, eram homens valentes. Então, assim, Deus conhece os nossos adversários. Então, Deus dá toda a coordenada aqui para Josué. Então, eles não se intimidaram, por quê? Porque eles colocaram toda a fé deles, colocaram toda a esperança que eles tinham, a convicção da vitória no Deus que eles serviam.
Então, uma vez que Deus mandou, Josué juntou todo o povo ali e falou: não, vamos fazer o que Deus está mandando, porque o negócio vai dar certo. E Deus vai falando e Deus vai nos orientando. Então, tem hora que você não vai entender algumas coisas que Deus está te falando, porém, porque eu já percebi que tem muita gente que interpreta a palavra muito errado, sabe? Você leva muito a palavra, tem muitas pessoas aqui que levam a palavra de uma forma carnal. Às vezes eu estou pregando aqui, eu não sei da vida de todo mundo, mas Deus está me usando aqui, apesar do meu linguajar ser muito fácil, mas Deus está usando para falar algo dentro da sua vida que talvez não seja aquilo que você está imaginando. Ele está fazendo algo além. Que ele faz muito isso comigo. Às vezes eu imagino algo e não é aquilo. É algo que ele está fazendo que eu deduzi que era de um jeito, mas não é. É de um outro lado que está vindo o negócio. É uma outra situação que ele está movimentando. Tem hora que ele fala que eu entendo. Mas tem hora que eu me surpreendo, porque eu deduzi algo que realmente não é. Isso acontece com todo mundo. A gente está aqui para aprender. Né? Por mais sábio que nós sejamos, por mais sabedoria que Deus derrame na vida de alguém, a sabedoria não vai impedir que a gente chore, não vai impedir que a gente erre, não vai impedir que a gente entristeça, não vai impedir muitas vezes que a gente se canse, não vai impedir muitas vezes que a gente desanime da caminhada, que a gente se frustre, que a gente venha, sabe, se decepcionar. A sabedoria não nos blinda desse jeito. Quem dera que blindasse. Todo mundo ia querer ser sábio, todo mundo ia engolir a palavra de Deus, e a única coisa que todo mundo ia pedir seria sabedoria, porque ia sanar o nosso sofrimento, mas infelizmente não é isso que acontece. O que acontece com a sabedoria? Ameniza a nossa caminhada. Então, uma pessoa que tem uma sabedoria diante de Deus, que Deus vai dando sabedoria da palavra, Deus vai te ensinando dentro da palavra como que você tem que se comportar, o que você tem que fazer, a gente sofre menos do que uma pessoa que está sempre sendo tola porque não quer aprender, está sempre sendo tola porque não põe a palavra em prática, então ela vai sofrer muito mais do que uma pessoa que tem sabedoria. E tem muitas lutas que nós não vamos passar, que uma pessoa que é tola, que não busca a presença de Deus e não coloca a sabedoria em prática, ela vai ter que passar por aquilo, ela vai acabar sofrendo muito mais. E tem lutas que nós não vamos passar. Porque diante da sabedoria que Deus já nos deu e aquilo que nós já absorvemos, Deus nos dá livramento de muitas situações. Ele não permite que a gente fique vivendo determinadas coisas, porque nós já aprendemos a lição. Nós já temos uma outra concepção dos propósitos de Deus, da vida. Nós temos uma outra visão do Evangelho. E isso vai fazendo com que a nossa vida se torne mais fácil. Diante daquelas pessoas que não buscam a sabedoria. Que vão agindo, sabe, pelo seu intuito, vão agindo pelo seu impulso, vai agindo pelas suas emoções, e assim vai tropeçando ao longo da vida. E depois põe a culpa em Deus. Que o que é para a gente fazer, nós temos que fazer. O que é impossível é Deus que faz. Então, no processo das muralhas de Jericó, aqui mostra exatamente isso. O que era para o povo fazer, Josué chegou e falou: olha, vou reunir o povo aqui, o que Deus mandou fazer é isso aqui. Então, quem estava disposto a fazer, quem se colocou na frente daquela batalha, fez exatamente do jeitinho que Josué falou, porque sabiam que Josué tinha uma vida com Deus. Então, Josué passou a mensagem e foi feito do jeito que Deus pediu. Então, ele tinha um líder ali que obedecia. Ele podia contar com Josué, que Josué era obediente. Tanto que na hora de conquistar a terra de Canaã, muitos olharam e falaram: não vamos entrar, porque tem gigante, não vai dar para conseguir conquistar isso daí. Isso daí não é pra gente. E Josué falou: não, isso daqui foi Deus que prometeu. Nós não vamos abrir mão daquilo que Deus prometeu para nós. Se ele falou que é nosso, pode existir o gigante que for. Nós vamos enfrentar isso daqui porque Deus é conosco. Então, se Deus prometeu para você que ele vai te dar a terra de Canaã, a terra prometida, que ele vai fazer você avançar diante dos projetos, pode vir a muralha que for, que ele vai te dar estratégia para vencer. E quem vai colocar essa muralha no chão é o Senhor, não é você. Então ele vai te dar estratégias ao longo da sua caminhada para que você venha obedecer e diante da sua obediência ele conseguir colocar no chão, porque não tem como muitas vezes você enfrentar o inimigo. Você não sabe o que está por trás da muralha. Vocês estão entendendo o mistério da palavra? Vocês não sabem muitas vezes o que está por trás da muralha. Existe algo ali que está atrapalhando, mas você não sabe o poder do inimigo que está ali por trás. Mas Deus sabe. E Deus sabe o que esses inimigos podem fazer na vida do povo dele.
Então tem hora que ele não deixa você avançar, mas ele fala: "Olha, dá voltas, dá voltas que quando for o momento certo, você vai tocar essa trombeta aí e eu vou colocar essa muralha no chão". Então você fica ali dando 5, 6, 7 voltas, muitas vezes sem saber. Tem pessoas aqui que tá o quê? Você tá há 7 anos esperando. Tem pessoas que tá há 7 meses, tem pessoas que tá há 7 semanas. Tem pessoas talvez que tá esperando um resultado aí de algo importantíssimo, já tem 7 dias. Eu não sei qual que é o prazo, eu não sei quantas voltas aí você já deu, mas Deus está falando já da última volta. E Deus está falando para você: "Eu estou chegando para colocar a muralha no chão", porque é isso que Deus está trazendo para você, uma passagem livre, para que você adentre num determinado lugar, para que você tome posse de uma vitória, para que Deus coloque na sua vida algo que existia uma muralha que era só Deus para derrubar. Mas diante da sua obediência, diante daquilo que Deus mandou você fazer, como ele também mandou Josué fazer e você obedeceu, agora o que está vindo para você é a recompensa. Porque a pessoa que não obedece, a pessoa que não entra, sabe, dentro do propósito de Deus, ela sofre muito, porque ela não recebe aquilo que Deus tem para entregar. Porque ela vai contrariar a palavra de Deus e Deus sabe o que está por trás dessa muralha, Deus sabe o que está por trás desses portões que estão extremamente fortalecidos. Tem hora que aparecem inimigos na sua vida que você questiona com Deus: Senhor, não faço nada de errado para ninguém, mas apareceu fulano, apareceu outro, apareceu dois, três, me envolveram numa confusão. Assim, você conhece às vezes a pessoa, mas você não sabe a força que essa pessoa tem e você não sabe também as armas que essa pessoa está usando contra você. Então, muitas vezes, aparecem inimigos na nossa vida que nós não sabemos com quem que nós estamos lidando. E aí é a hora que Deus manda você se calar, é a hora que Deus manda você dar a volta, é a hora que Deus manda você se posicionar, é a hora que Deus manda você não entrar em contato e você não entende. Aí você questiona com Deus o jeito que Deus está agindo, só que Deus está te dando o quê? Diante de tudo isso, um grande livramento. Te capacitando, te fortalecendo e enfraquecendo os seus inimigos. E tem hora que a gente não entende. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Durante o período da volta aqui, ninguém aqui na Bíblia não fala que Deus ficou falando o tempo todo. Deus mandou obedecer e eles ficaram dando as voltas lá. E o período do silêncio ali, Deus estava trabalhando. O tempo que Deus fica no silêncio é um tempo de trabalho. É a hora que Deus mais trabalha no silêncio. Porque tem coisa que ele está fazendo que, se ele for explicar para a gente, nós não temos nem capacidade para entender, irmãos. Deus é espírito, ele é sobrenatural. Ele tem uma energia tão forte que, se você chegar hoje na frente dele, se ele se manifestasse para você, hoje, você não teria capacidade, dentro do corpo que você tem, que é esse corpo físico que nós temos, seu corpo explode diante da energia dele. Não tem como. De tão forte que é a força do Deus que nós servimos. Tem como alguém lutar contra isso? Não tem. A gente sabe que o plano espiritual maligno existe. A gente sabe que os demônios têm uma força violenta. Porque eles são sobrenaturais, eles são espírito, eles são energia, eles não são carnais como nós. Eles podem até se materializar. Eles podem até se incorporar. Porque os únicos que entram incorporados em seres humanos são os demônios. Os anjos de Deus não fazem isso. Os anjos de Deus, eles têm uma ordem vinda do Senhor para proteger o povo dele. Então, os anjos de Deus, eles nos protegem. Deus manda proteger e eles ficam conosco. Então, tem anjos que andam com a gente o tempo todo. Eu vou usar um termo assim para você entender, que seria um anjo da guarda. Então, tem um anjo que me acompanha o tempo todo, tem um anjo que acompanha você o tempo todo. Quando a guerra é acirrada, Deus manda outros anjos virem acompanharem, nós não caminhamos sozinhos. O que fala na Bíblia? Que ao nosso redor tem o anjo de Deus ou os anjos de Deus e que ao derredor ficam os demônios. Por que nós temos esses anjos em volta? Quando você aceita Jesus como único Salvador? Para proteger você. Se você ficar desprotegido, nós não conhecemos o plano espiritual da maneira como nós deveríamos, né, entender, ter um discernimento 100%, nós não temos essa capacidade. Então, Deus trabalha a nosso favor o tempo todo.
Então você está protegido o tempo todo. Você pode ver que tem acidentes que Deus te deu livramento, já aconteceu várias coisas na sua vida, isso real, que você não sabe como que você se livrou daquilo. Por quê? Porque existe um anjo com você o tempo todo, cuidando de você, amando de Deus. Se precisar, Deus manda aí um exército para guerrear a teu favor. Mas ele coloca a vitória na mão do povo de Deus. Então nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, nós não caminhamos a esmo, de qualquer jeito. A gente caminha assim quando está no mundo. Estamos cegos, surdos e mudos. Não conseguimos enxergar nada, não conseguimos ver nada. E aí a gente caminha de uma forma mortal. É como se fossem zumbis. Espiritualmente estão mortos. Não conseguem ouvir a voz de Deus. Então a importância de jejuar, orar, buscar, principalmente a santificação e a obediência, é que Deus ele vai falar até 7 vezes para você entender. Se você não entender durante todo esse período que ele está falando com você, corre o risco de você errar e errar feio e trazer consequências para sua vida. Então, a conexão com o céu, você purificar a sua mente, sabe, fugir do pecado, se apartar do pecado, diante de tudo aquilo que é lançado para você, porque o mundo te oferece muitas coisas. Você pode fazer tudo que está aí, porém nem tudo é lícito. Então, você tem que vigiar o que você assiste, o que você ouve, com quem você conversa. Você tem que, sabe, purificar o seu coração, porque ele é enganoso. Você pode achar que algo é de Deus e não é. Por que Deus chega para você e fala assim, olha, que o nosso coração é a nossa mente. Ele chega para você e fala assim, olha, vai ter um laço de Satanás, ele vem, né? A gente usa um termo assim para as pessoas entenderem, né? Ele vem com um sapatinho de algodão, quer dizer, ele era um anjo de luz, depois ele se tornou um anjo das trevas. Então ele sabe enganar o ser humano. E como que ele engana o ser humano? Através dos sentimentos, das emoções. Então ele vem muito sutil, ele vem como um anjo de luz, e aí ele vai induzindo você ao erro, vai afastando o seu coração de Deus e vai deixando você confuso. Por isso que Deus fala que o nosso coração, que é a nossa mente, ele é enganoso. Porque você pode se enganar muitas vezes achando que algo é de Deus e não é. Por isso que nós temos que buscar em Deus, sabe, a informação, buscar no Senhor o direcionamento até você ter certeza de que aquilo realmente é do Senhor. Quando você está num nível espiritual maior, Deus fala uma vez só, você já sabe que é Ele. Mas se você ainda não está naquele nível, você tem que buscar até Deus te responder e você ter total certeza de que é de Deus. Às vezes a gente está num nível espiritual maior, que tem coisa que amedronta. Então a gente vai buscando, buscando também, até Deus responder e dar confirmação, acalmar o nosso coração, para a gente ter uma certeza absoluta para poder dar um passo. Porque quem já sofreu muito na vida não quer errar de novo. Então, uma vez que você está com Deus, e você sabe que Deus é seu guardião, você sabe que Deus cuida de você, você tem que buscar nele o direcionamento. Então, não tem, sabe, o porquê você ter preguiça de buscar, não aguardar o tempo de Deus. O fato até de você ter sofrido muito, você fica cauteloso. Então, o que você faz? Não, eu vou esperar a resposta do Senhor, porque Deus me orientando, eu não vou sofrer, eu não vou dar passo errado aqui, não vou perder minhas bênçãos e não vou sofrer consequência nenhuma, porque o sofrimento depois vem, aí vem as provações e muitas vezes os levantes são violentos. Os levantes, às vezes, é difícil de suportar. Você já está cansado de uma caminhada, você já está cansado de um propósito que Deus te deu. Aí você ainda vai lá e erra, aí o que acontece? Você traz mais luta para você. E tem gente que faz isso direto. Deus fala para não fazer, vai lá e faz. Então fica na presença de Deus até receber uma bênção. Recebeu a bênção, sai da presença do Senhor. Daqui a pouco acontece alguma coisa, precisa de outra coisa, volta para a presença de Deus. Aí Deus, dentro da sua misericórdia, vai lá e abençoa de novo. A pessoa vai lá, sai da presença do Senhor. Vai só acarretando luta. E Deus fala na palavra, né? Que ele tem vontade de vomitar quando a pessoa é desse jeito. Então nós temos que buscar o Senhor por amor, sabendo o que ele é na nossa vida. Que o mais importante de tudo é a nossa salvação. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Tudo que está aqui é perecível. Tudo que você vê hoje um dia não existirá mais, vai estragar, vai morrer. Então a gente precisa sempre entender isso. E confiar no Deus que nós servimos. Depositar confiança nele. Mas ele manda dizer para você que ele está colocando no chão essa muralha. Essa muralha já está caindo já. Ele está derrubando essa muralha.
porque isso era algo que você não conseguiria fazer, porém você tem dado voltas, você tem feito exatamente o que ele mandou. E diante da sua obediência, como você fez, da maneira que você fez, como Josué fez naquela época, ele vai te dar vitória. Então ele manda você aguardar, porque ele vai te dar uma grande vitória, que já está chegando já. Esse mês ainda ele vai te abençoar, porque ele vai colocar essa muralha ao chão, ao ponto de você adentrar e você tomar posse daquilo que é seu. Então teve muitas coisas que ele te pediu, muitas coisas que você teve que fazer ao longo aí dessa caminhada, dessas voltas que você deu, que Deus estava preparando você para que você não viesse se contaminar com nada que tivesse dentro de Jericó ou que fosse de Jericó. Que Deus fala, né? Vocês vão entrar lá, mas não se contamine com nada que é deles, porque era um povo pagão. Então Deus não queria isso para a nossa vida. Sabe? Deus não quer isso para a nossa vida. Então todo o processo que a gente passa, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, ele não quer. Então ele não queria isso para sua vida. Então ele queria que você caminhasse, que você acalmasse, porque se você adentrasse dentro de Jericó da maneira como você queria adentrar, você ia se contaminar com o que estava lá dentro. E como você não conhece a força do seu inimigo, você provavelmente ia perder a batalha. Então Deus manda você acalmar agora o seu coração, respirar fundo, sabendo que Deus está no controle de tudo, e entendendo que várias muralhas ao longo da sua vida você vai encontrar, não vai ter como, mas Deus vai te ajudar a derrubar todas, e existem estratégias que Ele vai nos dar, que faz parte da caminhada para que muitas coisas venham ao chão. Porque senão você vai passar, sabe, dando voltas dentro de desobediência, ou querendo forçar muralhas que você não vai conseguir derrubar, porque sozinho você não vai conseguir, é Deus que tem que pôr no chão, e você vai acabar se ferindo e se cansando com relação a tudo isso. Então Deus manda dizer para você que Ele está colocando no chão hoje a muralha de Jericó aí, que estava atrapalhando a sua vida, a sua vitória, para colocar, sabe, essa conquista nas suas mãos. E é algo que está vindo e está vindo esse mês para você. E você precisa acalmar porque está chegando por esses dias. E Deus manda dizer para você, você vai ver que valeu a pena toda a volta que você deu, toda a obediência que você exerceu. Porque aquilo que eu vou te dar, aquilo que eu vou colocar na sua mão é uma grande conquista. É algo assim que vai abrir um espaço, um caminho muito grande para outras vitórias lá na frente. Porque Jericó ali estava o quê? Embargando o caminho do povo de Deus. Aquilo ali precisava ser destruído para que o povo de Deus pudesse avançar diante daquelas terras que Deus já havia prometido. Então o que você vai fazer agora é confiar no Senhor, continuar exercendo a tua fé, acalmar, por mais difícil que seja o seu caminho. Por mais difícil que seja. Você pode estar no seu limite, você pode estar cansado, você pode estar... Porque na hora que a gente está no limite da gente, irmãos, é que os milagres acontecem. Eu passei situações com Deus assim, dificílimas, de não ter nada para comer no meu armário, e eu falei, agora eu vou morrer de fome mesmo. Porque eu fui servir a Deus achando que Ele ia mudar a minha situação, e eu estou passando por provações que eu já tinha passado no mundo. Deus permitiu que eu passasse muita coisa que eu passei no mundo de novo na presença dEle. E eu questionei muitas vezes com Ele. Falei, Senhor, eu já tinha sofrido metade da minha vida lá atrás, vivendo situações assim constrangedoras, vergonhosas, pessoas atravessando o meu caminho, atrapalhando, sabe, o meu progresso, atrapalhando a minha evolução, destruindo as minhas construções. E de repente, quando eu venho para a presença do Senhor, eu passo por tudo isso de novo. E Ele chegou para mim e falou, mas você precisa passar por tudo de novo. Porque antes você passou sem a minha presença e agora você vai passar com a minha presença. E você precisa ter experiência comigo para que você venha pregar minha palavra. Então tem hora que a gente passa situações que a gente não entende, que você deve ter questionado. Tem gente aqui que já questionou com Deus. Por que eu estou vivendo tudo isso de novo na sua presença, se eu já tinha vivido quando eu não estava na sua presença? Parece que eu troquei 6 por meia dúzia. Porque a palavra do Senhor fala que traz transformação, libertação, restituição, que muda a nossa história, e de repente eu vou, o negócio fica pior. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele precisa fazer você exercer sua fé. Você precisa acreditar em Deus. E aí tem gente que não entende, que no início é difícil. Aí você entra em pânico, você lamuria. E quando você está lamuriando, Deus fica esperando você parar. Porque Deus quer ver o quê? Posicionamento e fé. Na hora que você tiver fé, descansar e confiar nele, aparece 5, 6 pessoas na sua porta, trazendo dinheiro, roupa, sapato. Você vai olhar sua conta bancária, tem dinheiro, traz comida, sabe? Te traz presente.
Vem gente na sua porta te oferecer trabalho, coisa que até então você estava distribuindo aí 30 currículos e não conseguia uma porta aberta. Então nós precisamos ter muita sabedoria com Deus. E tem situações que ele vai fazer você viver que talvez você já tenha vivido quando você não estava na presença dele. Mas é porque agora ele quer que você sinta a diferença do antes e do depois. O que que era você passar por isso sem Deus e você passar com Deus. Porque senão você não tem testemunho. Senão você não vai ter experiência com o Senhor. E Deus restitui. Ele vem depois, ele vai restituindo. Ele vai colocando tudo de novo no lugar. Ele vai organizando a sua vida. Se você tinha empresa aberta e hoje você não tem, você pode ter certeza que uma hora ele fecha todas as empresas que não estão significando nada na sua vida, que está tudo embargado, parado, que não acrescenta nada. Ele quita todas as suas dívidas de uma forma sobrenatural. E depois ele abre uma nova empresa e faz você caminhar um novo caminho. E aí, nesse caminho novo, ele vai estar com você, te orientando. E tudo aquilo que você não prosperou quando você não estava na presença dele, ele faz você prosperar na presença dele. Então tem coisas que você não viveu lá, que você viveu lá atrás, que muitas vezes ele faz você viver agora, mas é para você ter experiência de vitória com ele, para você aprender a guerrear, para você entender que existe um Deus que cuida de você, porque antes você não tinha essa noção. Então tem processos muitas vezes que você passou de injustiça no seu passado, que ele faz você viver um processo igual agora, e aos teus olhos você chega e fala assim: oh, mas eu vivi essa injustiça lá atrás. Contratei profissionais que me destruíram, que me roubaram, me prejudicaram. Agora estou na presença do Senhor, passando pelo mesmo processo, tendo que contratar novamente esses profissionais que estão trazendo maior dor de cabeça para a minha vida. Mas por quê? Porque a justiça que você não conseguiu conquistar lá no mundo, que você passou por uma injustiça enorme, aonde arrancaram tudo, só não arrancaram o teu couro porque não tiveram como arrancar, mas destruíram a tua vida, Deus vai permitir que você viva essa justiça agora. Porque você teve sede de justiça lá atrás, mas você não sabia como. E agora com Deus, ele faz a justiça. E aí ele faz você viver uma justiça agora que você não viveu lá atrás. Então você passa por uma vida anterior sem Deus, com várias frustrações. E quando você vem para a presença de Deus, ele pode até fazer você reviver as lutas que você reviveu lá atrás. Porém, agora você não terá frustrações. Mas ele matará a sua sede de justiça, ele vai matar a sua sede de restituição, ele vai matar a sua sede no sentido de recuperar a sua saúde, de trazer restauração para a sua saúde, a sua restauração familiar. Ele vai matar a sua sede no sentido de realizar os seus sonhos, o seu sonho da sua faculdade, da sua empresa, da sua individualidade, de você ser um empresário. Eu não sei o que você sonha, mas ele faz com que você venha. Sabe, ele vem saciar a sua sede, que é o que ele fala na palavra. Ele é o quê? Ele é a água viva. Ele não fala para a mulher lá, quando ela está lá no tanque pegando água. O que ele fala para ela? Eu sou a fonte de água viva. Porque até então ela via com os olhos carnais. Ela estava num poço pegando água. O que ela deduziu, né? Mas o poço que está aqui é um poço antigo, que era da época de Jacó. Ele chega e lança uma palavra dessa, ele estava falando de uma forma em parábola. Mas ele estava falando de uma forma espiritual. Por quê? Porque ele mata todas as nossas sedes. Às vezes você teve uma vida frustrada sentimentalmente lá no mundo sem Deus. E aí você tem uma sede enorme de ter uma família, de gerar um filho. Você tem uma sede enorme de casar, de ter um companheiro, um amigo do teu lado, porque você viveu frustrações no mundo aonde Deus não estava presente e Satanás cirandou na sua vida do jeito que quis. Te trouxe dor, desenvolveu um monte de complexo em você, um monte de frustrações, de feridas. Quando você vai para a presença de Deus, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de água viva. O que ele está querendo dizer para você? Você vai passar por luta, vai ter muralha? Vai, os demônios não vão querer que você viva nada comigo, porém eu sou a fonte. E agora eu vou matar a sua sede. E aí ele vem e começa a matar a sua sede em todos os sentidos da sua vida. Ai, só tive frustração de dinheiro, vi meu pai perdendo tudo. Eu passei por isso, irmãos. Vi meu pai falindo, meu avô era muito rico. Meu pai ficou muito bem de vida. Vi meu pai perdendo tudo. O sofrimento do meu pai e da minha mãe, com 3 filhas mulheres dentro de casa. Nós éramos em 5 no total. Um padrão de vida alto. E de repente meu pai começou a perder tudo. E você vai passando por essas frustrações, os demônios lançando maldição na sua vida. Porque existe a maldição familiar, a maldição hereditária.
E aí ele faz você vir para a presença dele, e aí você questiona, fala, Senhor, mas meu avô perdeu tudo, meu pai perdeu tudo, que eu questionei, eu estou falando aqui o meu testemunho, das conversas que eu tive particular com Deus. Falei, Senhor, eu perdi tudo lá atrás, vi meu pai perdendo, meu avô perdeu, vi tios meus perdendo, que tinham empresas enormes, ficaram numa situação difícil no final da vida. Agora eu venho para a presença do Senhor de novo, armário vazio de novo, passando fome de novo. Falei, que coisa é essa? Eu falo que é dono do ouro da prata. Aí ele chegou para mim e falou, mas eu sou a fonte de água viva, e é onde eu vou matar a sua sede. É onde eu vou fazer você crescer. Então, toda maldição que tinha lá de trás, que vem, que são os demônios que ficam induzindo você vai ser igual ao seu avô, vai acontecer com você o que aconteceu com seu tio, vai acontecer com você o que aconteceu com sua mãe, você vai viver a mesma história do seu pai. Eles ficam azucrinando e usa gente para falar, usa um monte de gente para amaldiçoar. Aí, quando você vai para a presença de Deus, o que Deus mostra para você? Que ele é a água viva, é ele que vai matar a sua sede. Então, a sua sede é o casamento? Vou preparar. A sua sede é ter um neném? Vou preparar o seu ventre. A sua sede é ficar curado, ficar livre desse problema? Você não quer mais ficar escravo desse problema de saúde? Já veio de geração em geração, vários na sua família tendo o mesmo problema de saúde? Vem cá que eu vou matar a sua sede. A sua sede é fazer uma faculdade? Então vem cá que eu vou preparar você. A sua sede o que é? Então, ele vai trabalhando. Então você pode ver que Deus já matava a sede do povo dele já desde o início da história. É que Jesus depois, ele vem em forma humana, ele tem mais um contato direto com o povo, porque antigamente Deus se manifestava para alguns, eram reis, sacerdotes, né? Eram pessoas selecionadas por ele não se manifestava para qualquer um. E aí o que acontece? Quando Jesus vem, Jesus fica no meio do povo, entregando ali todo o mistério do céu, falando da salvação, mostrando que vai existir dores, nós vamos passar por problemas, mas vai existir, e existe um Deus que vai trazer consolo, mostrar o caminho, cuidar da gente, que é o que ele faz. Então, o entendimento da palavra em si é muito importante na nossa vida e na nossa caminhada com Deus, porque a gente caminhar também na revolta é muito complicado. Então ele vai matar a sede assim, em vários sentidos. Às vezes é coisa que você ficou com vontade de comer quando você estava lá sem Deus, que você viu muita gente comendo coisas lá atrás, né? E você não pôde participar, você ficou excluído que nem Davi, você não podia sentar na mesa, você tinha que comer os farelos da mesa. E você via pessoas se alimentando ou se vestindo bem, andando com isso, usando várias coisas boas, e você falava, poxa vida, né? Eu não, né, não posso ter nada disso, ninguém divide, ninguém ajuda. E aí você passou a vida inteira passando muitas vontades, quer dizer, você teve sede de várias coisas. Quando você vem para a presença de Deus, ele começa a derramar tudo isso na sua vida. Ele lembra, ele falou, olha, quando ela tinha 5 aninhos, ela ficou com vontade de comer isso. Quando ela estava com 15 anos, ela ficou com vontade de ter isso daqui. Quando ela estava com 20 anos, o sonho dela era ter tal coisa. Tem coisa que você nem lembra mais. E de repente ele começa a derramar, e derramar bênção, e derramar bênção. Por isso que tem hora que você recebe coisas que você não sabe nem por que você está recebendo. E tem hora que você até questiona. Você fala, Senhor, onde que eu vou usar isso? O senhor está me dando isso, mas eu não tenho aonde ir, eu não tenho, porque o seu cenário ainda não está completo. Ele precisa trabalhar. E aí ele vai quebrando várias muralhas na nossa vida para que a gente venha passar por várias situações de conquista, para que a gente venha adquirir coisas. Então tem coisas que você vai viver com Deus que pode até ser o que você viveu lá atrás, mas é uma experiência diferente. Porque agora você tem um Deus provedor com você. Então não tem o porquê você se preocupar com nada. Porque ele está aí justamente para matar a sua sede. Então não abra mão dos propósitos de Deus na sua vida. Tem sonhos que você não consegue abrir mão deles. Você já tentou abrir mão de vários sonhos aí, e Deus está falando para você, continue sonhando que nem José. Por que Deus não tirou o sonho de José? Porque o propósito era levar José a ser administrador. Era um sonho que esse menino carregava. Ele virou homem, passou por processos dificílimos. Processos onde ele não era nem visto. Ele caminhou no meio do povo ali egípcio, ele não era notado. E todo lugar que ele ia ali como escravo, acusado de estuprador, como um serviçal, ninguém observava muito ele. Mas ele estava fazendo o quê? Aprendendo. Que é assim que ele faz. Irmãos, eu frequentei igrejas de placa aí famosa, que todo lugar que você vai tem uma. Sabe? Tem filial em tudo quanto é lugar. E eu já tinha uma caminhada com Deus, ó. Já era batizado no Espírito Santo, já tinha estudo da Bíblia, já tinha lido a Bíblia inteirinha, de Gênesis e Apocalipse, já
tinha conhecimento de um monte de coisa. E eu quietinha dentro da igreja. E o povo achando que eu era tonta. E que tem um monte de fariseu no meio. E aí você vai caminhando, 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 caminhando com Deus. As pessoas não estão nem percebendo que você está caminhando, não estão percebendo que você está amadurecendo. E Deus matando a minha sede. E eu buscando e querendo saber das coisas, e Deus me ensinando, e eu estudando, eu estudo até hoje. Ando muito cansada diante de muitas situações que eu tenho vivido, passei por muitas doenças difíceis, foi necessário passar por muitas coisas? Também foi, porque senão eu não ia conhecer, sabe, a maneira como Deus cura, como que Deus trabalha, como que eu ia passar um testemunho para as pessoas se eu não vivi isso. Que hoje em dia o que mais tem é isso, a gente pregando palavra sem ter experiência com o Senhor. O que vale não é só pregar a palavra. Não adianta você fazer uma faculdade de teologia, que a faculdade de teologia, na verdade, ela ensina muito a parte religiosa. Ela fala sobre a parte espiritual, mas a parte espiritual, pelo meu entendimento, ela é pessoal. Então, a parte pessoal é aquilo que você busca dentro da sua individualidade com Deus. Você não vai aprender isso em faculdade nenhuma. Você vai aprender com a vida, você vai aprender você buscando Deus dentro do seu quarto, na sua intimidade com o Senhor. Então, tem muita gente que faz curso de teologia, tem muita gente que lê a Bíblia, entende da história, sai pregando a palavra, mas não tem testemunho. Deus está distante daquele coração ali. Deus está longe. Eu conheci várias pessoas ao longo da minha vida, da minha caminhada, desse jeito. Deus falava para mim, sim, o coração dessa daí está longe. E o coração desse daí, ó, nunca teve na minha presença. Mas falava bonito. E fala do evangelho. Caráter, tinha nenhum. Então, a gente precisa sempre buscar o direcionamento em Deus. Por quê? Porque você vai conviver com vários tipos de pessoas. E tem gente de tudo quanto é tipo. E se você tiver uma intimidade com Deus, Deus vai saciar todas as tuas sedes. Até as que você já esqueceu, que você superou. Porém, você não vai saber com quem você está lidando. E Deus sabe. Então, tem muralhas que Deus não vai deixar você avançar. Deus não vai deixar você fazer do seu jeito. Ele vai brecar você. Então, ele vai estagnar você muitas vezes no cenário. Seu cenário muitas vezes não vai andar. Seu cenário muitas vezes vai ficar do mesmo jeito. Você vai ficar estagnado no lugar. Você vai querer avançar e não vai ter recurso. Ele vai fechar portas para te travar, porque ele não quer que você avance ali. O que ele quer que você faça? Que você fique só dando volta. Que é cansativo. Você vai ficar dando volta. É a primeira, a segunda, a terceira. Nossa, você vai ficar exausto e exausta. Porém, quando chegar na última volta, ele coloca a muralha no chão. Então, ele manda dizer para você que agora ele está colocando essa muralha no chão para colocar uma grande vitória, uma grande conquista nas suas mãos. Que é isso que está chegando para sua história. Então, você vai tomar posse dessa palavra, você vai guardar no seu coração, não vai deixar o seu coração te enganar. Ai, Deus falou, não está acontecendo. Não, você vai esperar Deus chegar agora com a resposta, porque você vai passar por Jericó agora. Agora você vai entrar. Aquilo que estava trazendo, assim, um impedimento para você conquistar e pegar o que é seu, que foi Deus que te deu, Deus está tirando. Então, todos os soldados valentes que estão ali, é Deus que está lhe dando. Tudo que foi fortificado foi feito para você não passar, para você não entrar, porque os demônios são terríveis, eles não dormem. Deus vai chegar agora e vai destruir tudo, para que você possa adentrar, para que você possa chegar lá e conquistar aquilo que é seu. Então, não desanima. E aquilo que Deus falou, não se desespera, deixa Deus concluir. Guarda a palavra, deixa ela viva dentro do seu coração, que é a sua mente, nutre os seus sonhos, porque tem sonho que você não esquece, que foi o que aconteceu com José. Deus não deixou, diante de toda a dificuldade que ele passou, frustrações, decepções. Imagina o que esse menino não deve ter chorado, irmãos. Porque ele amava os irmãos dele, por mais defeito que tivesse, era a família dele, ele nasceu ali. Os irmãos jogaram ele no fundo do poço e depois pegar e ainda vender ele para uma caravana, negociar como se ele fosse um objeto, afastar ele do pai dele. Ele tinha amor pela mãe dele, pelo irmão dele, ele tinha amor pelo pai. E jogar esse menino numa cultura estranha, porque o povo mais poderoso que tinha naquela época lá em termos de riqueza, de poder, era o Egito. E ele foi parar justamente naquele lugar. E de uma forma anônima, Deus foi capacitando aquele rapaz, ele foi passando em vários lugares. Teve contato com o copeiro, sabe? Foi trabalhar na parte da agricultura. Então Deus foi montando situações, né? Ele foi preso, fez
o copeiro ser preso, encontrou com ele numa condição assim inusitada, improvável. Mas Deus vai cruzando vidas. Tem hora que você vive situações que você fala assim, nossa, mas por que que Deus mandou eu vir numa situação tão difícil dessa? De repente ele põe uma pessoa numa situação difícil tanto quanto para ficar no mesmo lugar que você está, para passar algum ensinamento para você, fazer com que exista um contato, uma troca ali de, sabe, de contato suficiente para ele conseguir fazer uma obra na sua vida, porque ele trabalha de formas inusitadas, ele vai montando situações. E nós precisamos confiar em tudo aquilo que ele faz, porque a gente não entende, mas no final dá tudo certo. Então não desanima, sabe, com relação a nada do que você está vivendo, por mais que você não entenda. E não tenha medo das dificuldades que você está passando. O que você tem que fazer agora, tem pessoas aqui que estão lamuriando, como se Deus tivesse te esquecido. Ele não te esqueceu. Ele está esperando, dentro da dificuldade que você está vivendo, você exercer sua fé. Que é algo que você não está conseguindo. E ele está deixando a situação ficar difícil porque ele quer que você tire as mãos. E tem gente aqui que está colocando a mão no cenário, está fazendo coisa que não deveria fazer. Está no desespero. Nosso Deus não é um Deus de divisão, ele é um Deus de multiplicação. Quem sabe esperar no Senhor conquista as coisas. Aí você consegue viver o sobrenatural. Então Deus tem propósito em tudo. Satanás é que faz divisão quando você está lá no mundo. Faz você perder tudo que você tem. Coloca um desespero tão grande em você que você sai, sabe, desfazendo de tudo que você tem. Você entra a loucura. Por que tem tanta gente que mora na rua, que está embaixo de ponte, que vira um mendigo? Porque entrou em desespero quando estava no mundo. Satanás azucrinou tanto, mexeu tanto com o emocional da pessoa, colocou a pessoa numa situação tão complicada que faz a pessoa ficar desnorteada, a pessoa perde tudo que tem, vai parar embaixo da ponte. Porque não teve Deus. E muitos que estão embaixo da ponte, que eu já vi isso também, já presenciei, muitos mendigos que estão, são pessoas que conhecem a palavra, mas não tiveram contato com Deus, não permitiram que Jesus entrasse. Que Jesus não vai invadir a vida, mas viveu religiosidade, se decepcionou, não teve paciência para esperar, que é um processo difícil, irmão, já passei por isso, eu não estou pregando a palavra aqui porque eu decorei a historinha de Josué. Eu estou pregando aqui porque eu vivi o evangelho, eu vivo o evangelho. Já passei por situações difíceis, chegou um dia aqui que eu falei, agora eu vou morrer. Agora acabou, porque fechou todas as portas, eu não tinha mais o que fazer. E na hora que eu descansei em Deus, eu falei assim, olha, faça o que o senhor quiser. Só não deixa eu, sabe, minguando aqui, virar uma caveira sentada aqui dentro de casa. O senhor dá um jeito de me matar, sei lá, quando eu estiver dormindo. E Deus falou, não, agora eu vou chegar com a providência. Você está confiando em mim? Agora eu vou chegar com a providência. E ele chegou. Quando a gente chega no nosso limite, ele vem e faz. Agora, quando você entra no desespero, que você troca o medo, sabe, você coloca o medo e o desespero no lugar da fé, você faz essa troca, aí a situação complica. Então Deus manda dizer para você, eu estou colocando toda essa muralha de Jericó no chão, e eu estou trazendo para a sua vida agora uma grande conquista. É só você aguardar e confiar, sem entrar em desespero. Porque Deus manda dizer para muitas pessoas que estão aqui, que estão desesperadas, porque tem cenários seus aí, seu, que já era para ter mudado há muito tempo. Deus manda dizer para você, estou trabalhando dentro de uma impossibilidade para trazer novidades para você e grandes conquistas, porque você não permanecerá no cenário que você está. Vai haver mudança sim. E você precisa confiar no Senhor. Tá? Então toma posse aí da queda da muralha, porque quem está fazendo isso para você é Deus, porque você sozinho não consegue. Mas Deus vai recompensar as voltas que você deu. Agora é o momento dele colocar uma grande conquista na sua mão. Então não tenha medo do que você está vivendo com Deus, que tem gente aqui que está com medo, tem gente aqui que está decepcionado. Que Deus manda dizer para você, eu sou a fonte de água viva. E eu estou aqui para matar a sua sede, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo na sua história. Eu não perdi o controle dela. Então cabe a você agora confiar. Por mais difícil que seja, irmãos, confia. Confia porque Deus traz a restituição para a nossa história. Tem hora que a vida da gente fica parada, mas é o momento em que ele está derrubando muralha, é o momento que ele está limpando o território, é o momento em que ele está trabalhando os nossos inimigos ao qual nós não conhecemos. E se você avançar para derrubar isso sozinho e sozinha, você vai se deparar com lutas maiores e você pode ter, sabe, até uma morte espiritual e até física diante de um confronto. Então você tem que deixar Deus agir, que Deus sabe o que está fazendo por você. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor nos dá. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, aumentar toda a prosperidade na vida do teu povo. Que o Senhor venha aumentar a riqueza. Que o Senhor venha trazer multiplicação. Que o Senhor venha trazer grandes conquistas. Que o Senhor venha colocar na mão do teu povo, que tem exercido a tua fé,
que tem confiado no Senhor, que tem aguardado, que tem obedecido. Que o Senhor venha, Pai, sabe, aumentar todo o fruto do Espírito Santo no coração de cada um. Que o Senhor venha nos dar, cada dia que passa, mais sabedoria, para que nós possamos passar pelas adversidades dessa vida com vitória. Que o Senhor aumente a vitória, que o Senhor aumente todos os propósitos e prosperidades da nossa história, que o Senhor aumente a nossa saúde, que o Senhor aumente a nossa inteligência, a nossa capacidade espiritual, que o Senhor venha aumentar a nossa força, a nossa autoridade, a nossa unção, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dentro da sua misericórdia, fazer algo sobrenatural na nossa vida, para que nós possamos glorificar o teu nome nessa terra, para que o Senhor se manifeste na vida do teu povo, para que todos aqueles incrédulos venham entender que o Senhor é vivo. Nós acreditamos, Senhor, nessa conquista. Nós já tomamos posse da terra aí prometida, nós tomamos posse, sabe, dessa cidade de Jericó, porque nós acreditamos que essa muralha já está no chão, porque o Senhor já colocou. E que essa conquista o Senhor já está trazendo e colocando na mão do teu povo. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, guarda essa oração no teu coração, sabe? Creia que você já é rico o suficiente, que Deus tem capacidade de aumentar tudo na sua vida. Seja grato no pouco para que Deus possa te colocar no muito. E confia, porque quando a gente chega no nosso limite, irmãos, é a hora que Deus começa a fazer o sobrenatural. E Ele manda dizer para você, já derrubei a muralha, estou derrubando o que é necessário ainda, mas a conquista já está chegando para ser colocada nas suas mãos. Então confia, porque aquilo que você não podia fazer, Deus já fez por você. Agora é hora de vitória, agora é hora de você ter mais um testemunho para contar. E não se desespera, porque o nosso Deus, Ele é provedor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.